Está no ar, hein, parceirinho? Irmão, está no ar mais um giro de notícias da Amo Vasco TV. Parceiro, aquele canal, você já sabe, né? Mas tem gente que não sabe. Tá clicando aqui agora, não me conhece. Eu sou o Felipe Bigode, aqui é a Amo Vasco TV, canal que não tem fake news, não tem sacanagem com você. São vídeos mais curtos, tá? Com as principais informações do dia no nosso Vasco da Gama. Você chega curtindo o vídeo, chega comentando e se inscrevendo no canal se você não estiver inscrito, para dar aquela moral pro Bigode. É essa a parada, irmão. Toda vez que você curte e comenta, o YouTube joga o vídeo para mais vascaínos e isso ajuda o canal a crescer. Parceiro, hoje não tem como não falar da entrevista do Paulo Brax, diretor executivo de futebol do Vasco, a entrevista que ele deu ontem no canal Atenção Vascaínos. Cara, foi sensacional, irmão. Sabe aquele negócio de, não vou perguntar, não vou falar? Galera perguntou e ele respondeu, irmão. Gostei muito da entrevista, muita coisa interessante, né? Principalmente a questão de orçamento e contratações, tá? Ele revelou um monte de nome de jogador que ele tentou contratar, tá? Não é? E aí acaba aquele, foi só especulado. O Vasco nem tentou. Não, ele confirmou interesse em vários jogadores, tá? Em vários jogadores. Eu vou listar aqui, ó, ele confirmou, né, que tentou contratar o Isco, o espanhol, tentou contratar o Papo Gomes, da seleção argentina, só que não deu certo. Aquela questão do Paulinho foi contratado pelo Atlético Mineiro. Ele falou que ele tentou, fez uma sondagem, né, com relação ao Paulinho, só que os valores do Paulinho assustou ele. O Paulinho foi pro Galo ganhar R$1 milhão por mês, né, cara? Ele achou muito pagar R$1 milhão de salário pelo Paulinho. Confirmou que tentou o goleiro do Internacional, o Kehler, ainda bem que não veio. Esses dias ele falhou, inclusive eu trouxe o vídeo aqui para vocês. Tentou o zagueiro Lianco, ex-São Paulo, que está na Inglaterra, bom zagueiro, né? Não deu certo, mas o Vasco acabou contratando o Léo, e o zagueiro Léo está muito bem naquela zaga do Vasco. Falou que Souza, tá? Chegou a conversar com o Souza, o volante, conversou com o Alan. Esses dias o Alan estava lá, eu trouxe a informação de que ele poderia ser o camisa 5. Não duvido do Alan ainda aparecer no Vasco na janela de julho, tá? O que seria excelente, tá? O que seria excelente. Falou do Cuejá, falou inclusive que gosta muito do futebol do Cuejá, tá? Que deixou a entender ali que não desistiu ainda do Cuejá, embora o valor do salário dele também seja mais de R$1 milhão, um valor alto. E aí, entre Cuejá e Alan, irmão, eu prefiro o Alan, tá? Alan, grande jogador. Se vier na janela de julho, eu vou ficar satisfeito, tá? Confirmou que ainda busca um camisa 10, tá? Confirmou também que tá observando o Felipe Coutinho. Só que ele falou, o Felipe Coutinho ainda tem muito mercado na Europa, né? É difícil trazer um jogador igual o Felipe Coutinho. Confirmou aquele jogador do Talleres da Argentina, Diego Valores, falou que tentou, mas o Talleres, muito difícil de negócio, inclusive o Vasco acabou desistindo. David Terans, falam muito do Terans no Vasco. Ele falou que o Vasco queria contratar o Terans, só que o Atlético Paranaense pediu muito alto, multa rescisória muito alta, e aí não deu para trazer o jogador. Outra coisa, foi perguntada aquela questão de se algum jogador do Vasco interessar para outro time da 777, como seria? Ele falou, não, irmão, só se pagar. Não vai sair assim, emprestado, de graça, só se pagar para o Vasco, para não acontecer, né? A galera tinha muita dúvida de acontecer a mesma coisa que aconteceu com o Botafogo. O Jefinho interessou para o Lyon, e aí o dono do Botafogo emprestou ele de graça. Né? A torcida ficou na bronca, depois resolveram pagar uma graninha lá e tal. Mas no Vasco, Paulo Brax falou que não vai existir isso.
confirmou. Muito liguarudo falando, né? Muito liguarudo falando. Falou que na janela de julho vai gastar o dinheiro da venda do Andrei e que ainda tem dinheiro para gastar, tá? Por isso que eles estão preferindo deixar para a janela de julho para sentir como o time vai estar, né? Ah, mas o Vasco vendeu o Andrei para contratar jogador. Linguarudo, falou que vai gastar essa grana lá em julho, tá? Falou que ele confia muito nesse time titular montado pelo Barbieri, que ele acha que esse time titular vai fazer uma boa campanha na Série A, tá? E aí, cara, aquilo que eu falei alguns vídeos atrás, a defesa tá certinha, né? Inclusive o lateral direito, Pumita Rodrigues, foi eleito melhor lateral direito do Campeonato Carioca, tá? E aí o Léo tá muito bem, Capaz chegou agora, acredito que ele vai fazer uma boa dupla de zaga com o Léo. Piton, lateral esquerdo, tá muito bem, goleiro a gente tem 2, né? O problema é no meio de campo, cara. O problema é ali no meio de campo. O Maurício Barbieri, quando enfrentava times mais fracos, né, tecnicamente falando, ele jogava com 2 volantes e um meia. E aí depois ele passou a jogar clássicos com 3 volantes, né? Quando ele jogava contra times mais fracos com um meia, o time ia bem, atacava, a gente gostava de ver o Vasco jogar, né? E contra times mais fortes, os 3 volantes até se comportaram bem, como nos jogos contra o Flamengo. Só que ele parou de variar. Pegou um jogo contra o Atlético de Minas Gerais, ele veio com 3 volantes. Por quê? Pra quê? Né? Então eu acredito que precisa voltar aquela variação. E aí a gente tem que testar esse meia. Já falei aqui 258 vezes. Testar o Marlon ou o Orediano centralizado ali no meio de campo. Irmão, desses jogadores que o Paulo Brax confirmou o interesse do Vasco, Terence, Cuejá, Alan, Souza, Lianco, Diego Valores, Keiler, deixa eu ver se eu lembro de mais algum aqui, é muito jogador, Paulinho, Felipe Coutinho, quem mais? Deixa eu ver se eu lembro aqui, irmão. Acho que é isso, hein? Igor Coronado que está na Arábia. Campuzano, ele confirmou que tentou. Acabar perdendo o Campuzano para o Botafogo, né? A imprensa está falando que o Campuzano está acertando com o Botafogo. Aquele Luciano do Esporte, esqueci o sobrenome. Jubá, não sei se é Luciano Jubá do Esporte. Ele confirmou também interesse, Bahia acabou pegando. Desses jogadores todos aí, quem que você gostaria que viesse para o Vasco ainda? Eu vou falar, tô achando que o Alan vai ser reforço do Vasco em julho, tá? Irmão, tô achando, né? Eu voto pelo Alan, tô achando que o Alan vai ser jogador do Vasco a partir de julho. Eu queria que você comentasse aqui, ó, qual desses jogadores você gostaria. Terence também seria muito bom, mas o Atlético Paranaense quis muito, não teve negócio. Comenta o nome aqui do jogador que você prefere, desses que eu citei e que o Paulo Brax confirmou o interesse do Vasco, né? Que o Vasco já teve interesse, que o Vasco tentou a contratação. Comenta aqui, ó, curte o vídeo e se inscreve na Amo Vasco TV para dar aquela moral. Pro Bigode eu tô indo nessa, tá? Valeu, saudações vascaínas.